Fala, meus queridos amigos, inscritos e companheiros aqui deste canal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, particularmente eu quero crer e acreditar que sim. E como sempre eu tenho falado aqui no canal, para mim é uma grande honra e uma grande satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Portanto, nesse momento meu coração se encontra feliz, por mais esta oportunidade que o grande Deus me concede em poder estar aqui. E nesse momento também eu já te agradeço aí pelo teu carinho, pela sua audiência. Se você já é meu inscrito, muito obrigado, que o eterno Deus te abençoe. Agora, se você é novo aqui e está passando por aqui agora e está conhecendo o trabalho agora, em primeiro lugar, eu digo a você que você é claramente bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui no canal e sinta-se à vontade. E se você de fato também quiser fazer a tua inscrição, como é que faz? Basta tão somente você apertar aí o sininho e programar ele para que assim, dessa forma, você possa estar recebendo todas as notificações desse mesmo canal. Fazendo isso, você será sempre abençoado com uma oração ou com a ministração da Palavra de Deus, se assim, é claro, você de fato preferir. E em segundo lugar, meu querido amigo, eu gostaria que nesse momento você deixasse o like aqui no vídeo. Eu digo isso porque, de fato, o like é bastante importante para o crescimento deste canal aqui nessa plataforma. Até porque, todas as vezes que vocês deixarem like, o próprio YouTube vai entender que esse vídeo é importante. E uma vez que a plataforma entende que esse vídeo é importante, esse mesmo vídeo que vocês estão vendo agora, logo será enviado para outras pessoas. E assim também vocês me ajudam a fazer com que a palavra de Deus chegue para mais pessoas através dos meios modernos de comunicação. E antes de começar, eu gostaria de pedir mais um favor a você. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que você mais ama, com a pessoa que você mais gosta. Bom, sendo assim nesse momento, então vamos agora diretamente para a leitura do santo texto da palavra do Senhor. Amém? Bom, meus amigos, a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês nesse momento se encontra aqui no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5 e versículos de números 27 e 28 apenas. O texto diz assim: E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dentre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Bom, meus queridos, como vocês puderam ver aí juntamente comigo, eu acabei de fazer a leitura de um texto bastante conhecido da palavra do Senhor. Texto esse que, por sua vez, vai nos narrar a história de uma mulher. Mulher essa que, por sua vez, a própria Bíblia também não nos fornece muitas informações acerca dela. Mas, porém, todavia, eu creio que, assim como muitas israelenses daquela época, por um certo período de tempo, ela tinha uma vida comum, uma vida normal, assim como muitas jovens daquela época. E sendo assim, eu acredito que, assim como muitas, ela tinha aí os seus familiares, ela tinha aí também o seu ciclo de amizades. Portanto, de acordo com os costumes da sociedade daquela época, eu acredito que ela era uma moça comum e normal, assim como tantas outras. Porém, esse mesmo texto vai nos dar uma informação bastante importante de um acontecimento que houve na vida dela. O próprio texto, por sua vez, ele relata claramente que um dia começou um sangramento nesta mulher. Sangramento esse que parecia ser normal, sangramento esse que parecia que logo ia passar. Ela acreditava que esse período de tempo realmente era passageiro. Porém, na vida daquela moça acontece algo inesperado, pois começou a passar uma semana e nada daquele sangramento parar. Começou a passar 2 semanas, 3 semanas, começou a passar um mês e nada daquilo parar. E estudando um pouco a palavra de Deus, de acordo com o costume naquela época, quando isso acontecia, quando isso ocorria, era normal, era natural que as mulheres que estavam com esse problema, elas se retiravam para fora da cidade. Porque lá fora da cidade existia um determinado local onde existiam essas mulheres com esses problemas, onde tinham mulheres que acabaram de dar à luz, e ali elas ficavam por um determinado tempo, até que o seu corpo pudesse então ser purificado daquela situação, naquela ocasião. E qual é a base bíblica que eu tenho para fazer esta mesma afirmação? Gostaria de afirmar a todos que a resposta para esta pergunta também é bastante simples. Basta tão somente você aí na tua casa, aonde quer que você esteja, abrir aí a tua Bíblia no livro de Levíticos, lá no capítulo 12. E aí você vai ver que lá está escrito sobre a purificação da mulher. Você vai ver que aquilo que eu estou falando tem sim uma certa base. E de acordo com essa informação, eu oficialmente acredito, eu creio que de fato, diante dessa situação, essa mulher claramente pegou aí as suas coisas e foi para fora da cidade. Foi para um lugar específico como esse. E aí por lá ela ficou.
E de acordo com o texto, meu querido, você vai perceber que aquela situação de fato acabou fugindo do controle. Aquela situação de fato acabou trazendo para o coração daquela mulher um certo desespero. Até porque começou a passar o tempo, como estou falando. E conforme o tempo passava, aquela situação não parava. E pasme, a própria palavra de Deus nos diz que aquela situação começou a durar muito tempo mesmo. E de acordo com a palavra, você logo vai perceber e entender que aquilo durou exatamente 12 anos. Foram 12 anos de sangramento, foram 12 anos com fluxo de sangue, foram 12 anos de puro sofrimento. Mas aí o próprio texto nos dá uma informação bastante importante. Esse texto nos diz que esta mulher havia gastado muito com muitos médicos. E de acordo com essa parte do texto, eu logo imagino o seguinte, que aquela mulher durante muito tempo, ela recebia sim algumas doações de seus familiares, algumas doações de seus amigos, enfim, das pessoas que se lembravam dela. E portanto, de acordo com o tempo, eu acredito que dessa forma, ela acabou juntando alguma quantia. E o texto diz que ela gastou esta quantia com muitos médicos. E os médicos daquela época não achavam uma solução para o problema que ela estava enfrentando. Até que chegou ao ponto dos médicos olharem para ela e dizer uma coisa bastante assustadora. Os médicos chegaram até ela e disseram para ela o seguinte: olha, de acordo com aquilo que nós estudamos, de acordo com aquilo que nós sabemos e entendemos, já não temos mais o que fazer. E naquele momento eu acredito que, diante daquela informação, aquela mulher de fato acabou perdendo todas as suas esperanças. Espiritualmente falando, já trazendo para nossos dias atuais, muitas das vezes nós, seres humanos, também nos deparamos com situações parecidas com essa. E muitas das vezes nós, como cristãos, nos deparamos com certas ocasiões bastante complicadas. E muitas das vezes parece que quanto mais a gente ora, quanto mais a gente clama a Deus, mais as coisas pioram. E humanamente falando, parece que as coisas de fato fugiram do controle. Mas aí, de acordo com a palavra de Deus, toda essa situação estava prestes a mudar. Porque ali no local onde ela estava, começou a acontecer ali um grande falatório. E nesse falatório, as pessoas relatavam o seguinte, que por aquela cidade estava passando um certo homem judeu, um certo jovem, um jovem judeu por nome de Jesus Cristo de Nazaré. E de acordo com os comentários, essas pessoas falavam que aonde esse homem passava, aonde esse jovem passava, coisas extraordinárias aconteciam. Como por exemplo, os cegos voltavam a ver, como por exemplo também os aleijados voltavam a andar, os leprosos eram curados. E tudo aquilo de fato estava chegando aos ouvidos daquela mulher. E conforme aquelas informações chegavam até aos ouvidos daquela mulher, o coração daquela mulher começou a se encher de esperança. E agora nesse momento eu quero abrir no parênteses e dizer uma coisa bastante importante que nesse momento eu não posso deixar escapar de maneira nenhuma. Sabe o que eu vejo aqui? Sabe o que eu aprendo aqui? É que ela ouve falar que Jesus estava passando naquela localidade. Só que para ela ouvir falar de Jesus, algumas pessoas começaram a abrir a boca, começaram a falar. Espiritualmente falando, isso nos traz uma lição bastante importante. Que assim como aquela mulher, existem muitas pessoas que até um certo ponto de suas vidas, ainda não ouviram falar de Cristo, ainda não ouviram falar de Jesus. E existem pessoas que lamentavelmente estão de boca fechada, não estão falando de Jesus, não estão anunciando o Evangelho de Cristo para essas pessoas. E quando nós observamos a palavra de Deus, nós claramente chegamos à conclusão de que de fato nós estamos atravessando os últimos tempos, os últimos momentos dessa fase da Terra. Estamos de fato no tempo do fim. E sendo assim, se tem uma coisa que o próprio Deus em pessoa espera de nós cristãos, é que nós venhamos abrir a nossa boca. Assim que você perceber que essa pessoa deu um espaço, vai lá, faça a sua parte, que o Espírito Santo com certeza vai fazer a dele. Até porque, de acordo com a palavra de Deus, eu aprendi e eu entendi que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Mas a sementinha, quem tem que plantar, somos eu, somos você, somos cada um de nós que estamos fazendo parte do reino dele aqui na terra. E agora, meu querido, já voltando para o texto, você vai perceber que de fato o coração daquela mulher se encheu de esperança. Então, o que ela pensou? Bom, eu não posso ficar nessa situação, eu não posso estar nessa situação, eu já estou nessa situação há muito tempo, eu já estou nessa situação há mais de 12 anos. Então eu faria o seguinte, eu vou atrás desse homem. E sendo assim, de acordo com o texto, você logo vai perceber que de fato ela vai atrás de Jesus. De fato, ela resolve mais uma vez lutar por seu milagre. E sendo assim, naquele momento, eu creio que claramente ela vai, pega uma roupa que cobria todo o teu corpo e vai de fato guerrear por seu milagre.
Digo isso porque naquela época, quando uma mulher estava nessa situação, ela não era muito bem vista pela sociedade da época. E agora, nesse momento, eu quero aproveitar esta parte da mensagem e eu quero agora fazer algumas aplicações dentro dessa mensagem. E logo ao estudar esse texto, eu pude fazer algumas observações bastante importantes. E dentre essas observações estão claramente as revelações do céu para a minha e para a tua vida nesse exato momento. Bom, sendo assim, nesse momento eu quero agora estar falando sobre essas tais observações. Vamos a elas então. Bom, meus amigos, oficialmente a primeira observação que eu posso fazer acerca desse texto é que mesmo muito cansada, ela teve que sair de onde estava para enfrentar toda aquela multidão. Mas não pense em você que foi fácil, não. Até porque diante da palavra de Deus, se você pegar e estudar um pouquinho, você vai ver que onde Jesus estava, certamente também haveria uma grande multidão. Uma multidão de pessoas que o seguia, uma multidão de pessoas que estavam ali para ver aquilo que Jesus era capaz de fazer, uma multidão de pessoas que estavam ali também para ouvir os grandes ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E sendo assim, a gente claramente percebe que chegar perto de Jesus não era nada fácil. Tocar em Jesus então era completamente complicado. Mas mesmo assim, o pensamento e a mentalidade dela continuava firme, porque ela queria tocar em Jesus. Na cabeça dela, se ela tão somente tocasse em Jesus, aquela enfermidade que ela tinha, que ela possuía, seria parada, estancada de uma vez por todas, e assim, claramente, ela seria curada daquele mal. Porém, mesmo assim, mesmo fraca e cansada, lá vai ela em direção à conquista do seu milagre. Porém, antes de conquistar o seu milagre, ela claramente teve que enfrentar um grande obstáculo. E esse obstáculo era nada mais, nada menos do que a própria multidão que estava rodeando o nosso Mestre. Era a multidão de pessoas que estavam ali para ver o nosso Mestre. E ao observar esta parte do texto, eu aqui claramente posso chegar a uma certa conclusão. A conclusão que eu chego é que, espiritualmente falando, já trazendo para os nossos dias atuais, isso muitas das vezes também pode ocorrer em nossas vidas. Muitos de nós precisamos de um milagre. Muitos de nós oramos pelo milagre. Muitos de nós geramos um sonho dentro de nós, um sonho de alcançar os nossos objetivos. Mas porém, quando a gente vai à luta, a gente vai entender e compreender que na realidade não é nada fácil. Até porque muitas das vezes nós também vamos enfrentar uma certa multidão. A multidão de problemas, uma multidão de dificuldade e também, é claro, uma certa multidão de pessoas. Pessoas que infelizmente muitas das vezes não querem ver o nosso sucesso, só querem ver a nossa derrota, só querem ver a gente de cabeça baixa. E quantas vezes de fato isso realmente não acontece com a gente? Como por exemplo, muitas pessoas infelizmente acabam falando que alcançar os nossos objetivos é impossível. Talvez você está aí orando e se esforçando pelo bem-estar do seu familiar, isso pode estar acontecendo com você. Talvez as pessoas olhem para você e falam para você que o seu problema não tem jeito. As pessoas podem estar olhando para você e dizendo para você desistir, dizendo para você parar. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi na minha caminhada com Deus, foi não dar ouvido para as pessoas negativas. Eu sempre aprendi a dar ouvido para as pessoas positivas, até porque diante dos nossos olhos, para alcançarmos o milagre, nós vamos enfrentar sim multidões de problemas, nós vamos enfrentar sim multidão de pessoas que são negativas. Infelizmente no nosso mundo existem pessoas assim. Vocês juntamente comigo perceberam que ela teve que se levantar do lugar onde ela estava e como se não bastasse isso, ela também teve que enfrentar a multidão, correto? Porém, a segunda observação que eu faço é que mesmo muito cansada, ela não desistiu do seu milagre. E espiritualmente falando, já trazendo para os nossos dias atuais, talvez você possa já estar cansado, talvez o seu psicológico possa já estar no limite de tanta guerra, de tanta batalha que nos últimos momentos, nos últimos tempos aí, nos últimos anos, você possa estar enfrentando. Bom, o cansaço ele atinge todo soldado que luta em uma guerra. Nesse momento, eu quero estar falando aqui com você que está passando por isso. Você mesmo que se sente muitas das vezes fadigado por conta de tantas batalhas, por conta de tantas lutas que muitas das vezes você enfrentou. Eu quero que você saiba que no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, sentir cansaço é normal. Mas deixe-me aqui dizer uma coisa bastante importante a você. Cansaço não significa desistência. O fato de você estar cansado também não significa que você deve parar. Não.
Soldado que é soldado em meio a uma guerra, ele avança mesmo estando cansado, mesmo estando com poucas energias. E quando eu olho para esse texto, eu também aprendo isso com esta mulher. Ela estava no limite das suas forças, ela estava fraca, ela estava sem energia, mas mesmo assim ela não perdeu a concentração. Ela continuou guerreando pelo seu grande objetivo, que era o quê? Que era tocar em Jesus, que era ser curada daquele mal. E nesse momento, assim como aquela mulher, eu tenho absoluta certeza que existem pessoas que me ouvem agora, que estão completamente cansadas, completamente esgotadas com essas batalhas que muitas das vezes têm atingido essas pessoas. Mas mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja esgotado, eu vou te dar um conselho para você. Não desista, não pare. Até porque uma coisa é certa, toda guerra, toda batalha, ela tem um fim. Essa mulher teve que enfrentar sim uma guerra, uma batalha, mesmo com as suas limitações, mesmo com suas poucas forças. Ela não desistiu, ela não parou. Quem sabe você está aí lutando pelo seu familiar e o seu familiar de fato tem dado muito trabalho. Quem sabe você está lutando pelo teu casamento e o teu casamento parece estar no limite também. Mas eu falo uma coisa para você. Não pare de orar, não pare de interceder, não pare de fazer aquilo que um dia Deus colocou no teu coração para que você pudesse estar fazendo. Vocês já viram que mesmo muito cansada, ela não desistiu. Porém agora, juntamente comigo, de acordo com esse texto, vocês vão claramente perceber que aquele esforço feito por aquela mulher estava prestes a ter uma grande recompensa. E você sabe qual foi essa recompensa, meu amigo? Bom, essa recompensa é que de tanto ela lutar, de tanto ela insistir, ela acabou tocando em Jesus. E esta é a terceira observação que eu faço. Esta mulher, ela conseguiu tocar em Jesus. E diz o texto, diz a história, que ao tocar em Jesus, esta mulher de forma instantânea acaba milagrosamente sendo curada. E aquela enfermidade que atormentava aquela mulher há mais de 12 anos, ela não estava mais lá. Esse mesmo texto diz que no mesmo instante em que ela toca em Jesus, o próprio Jesus, então, ele para. E quando ele para, ele sente que algo diferente saiu dele. E aí, meu querido, nesta parte do texto, eu aprendo uma coisa bastante interessante, bastante importante. Que existe uma grande diferença entre tocar em Jesus e apertar Jesus. Aquela mulher, ela conseguiu tocar em Jesus. E a multidão estava apertando Jesus. Espiritualmente falando, já trazendo para os dias atuais, o que é que isso significa? Meu querido, existem muitas pessoas que, ao longo de sua jornada, quando querem conquistar um milagre, de fato conseguem tocar em Jesus. E aí, quando é que a gente pode saber que uma pessoa de fato está tocando em Jesus? Quando uma pessoa toca em Jesus, esta pessoa está confiando em Jesus. Esta pessoa acaba ficando em paz. Esta mesma pessoa sabe que o nosso Mestre Jesus, diferentemente de alguns seres humanos por aí, não irá deixá-la, não irá abandoná-la. E digo mais até, esta mulher não tocou em Jesus simplesmente com o toque físico de suas mãos. Não, meu querido. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que esta mulher tocou em Jesus com o toque da sua fé. E espiritualmente falando, quando é que a gente toca Jesus com a nossa fé? É muito simples. É quando as coisas estão indo de mal a pior. É quando as coisas não estão indo bem, assim como estava na história desta mulher. Mas mesmo assim, mesmo que as coisas não estejam indo bem, é quando o cristão toma uma atitude positiva. Quando isso realmente acontece, espiritualmente falando, essa pessoa com a sua fé está tocando em Jesus, está tocando o coração de Jesus, está alegrando o coração de Jesus. É isso que significa tocar em Jesus com a sua fé. É acreditar nele, é confiar nele, independente da circunstância, independente da ocasião, independente daquilo que esteja acontecendo nos padrões humanos. E agora aí vem o outro lado da moeda. Espiritualmente falando, o que é que significa apertar Jesus? Bom, a resposta para esta pergunta também é relativamente muito simples. Diferentemente do toque, quando a pessoa está apertando Jesus, espiritualmente falando, isso significa dizer que muitas das vezes estas mesmas pessoas estão colocando Jesus contra a parede, estão pressionando Jesus. Existem pessoas que quando vão orar diante de Deus, elas falam exatamente assim: olha, Senhor, se tu não me deres tal bênção, eu não vou mais para a igreja. Se tu não me deres tal bênção, eu vou deixar de pregar. Se tu não me der tal coisa, eu vou parar com tudo. Enfim, fica pressionando Jesus, fica apertando Jesus.
E isso claramente não é legal. Isso claramente, espiritualmente falando, não é nada saudável. E de que maneira eu enxergo? De que maneira eu vejo isso? Bom, eu vejo isso como uma falta de amadurecimento espiritual. Eu vejo isso como uma falta de respeito também. Porque a gente tem que confiar em Jesus. E outra, Jesus ele é soberano. O nosso Deus é soberano. E sendo assim, eles claramente sempre vão saber e sabem o que é melhor para mim, o que é melhor para você, o que é melhor para todos nós. Bom, meu querido, essas então foram as minhas simples e humildes palavras. E sendo assim, nesse exato momento, eu quero aproveitar esta rica oportunidade para nesse momento me despedir de você. Eu já vou ficando por aqui. Mas antes de ir embora, eu gostaria de fazer um trato com você. Vamos fazer um trato? Vamos fazer assim? Bom, eu oro por você e você ora por mim. Sendo assim, até o próximo vídeo, se assim o eterno Deus, porventura, me permitir. Ok? Tchau!